Salve, torcida tricolor. Hoje nós aqui da Scout estamos começando mais um episódio do nosso quadro Bola para quem entende. Dessa vez nosso convidado muito mais do que especial, Cicinho, ex-lateral direito do São Paulo, da seleção brasileira, do Real Madrid, teve uma carreira muito vitoriosa, ídolo de todo São Paulino, e hoje ele aceitou bater esse papo aqui com a gente. Primeira coisa de tudo, agradecer muito ao Cicinho, não apenas no nome dos que estão aqui. A gente na Scout é um grupo bem grande, deu bastante trabalho para definir quem quer falar com você, porque todo mundo queria. E agradecer em nome de todo São Paulino também. Meu pai, Gilson, São Paulino igual eu, ficou muito feliz quando soube que a gente ia ter essa oportunidade. Muito seu fã também, pediu para te mandar um abraço. E, Cicinho, antes de qualquer coisa, queria começar te perguntando, como que foi o caminho do garoto Cicinho, saindo do interior do estado de São Paulo, até chegar nos gigantes do futebol brasileiro e mundial? Olá, prazer estar falando com vocês aí, é sempre uma honra e fico feliz, um grande abraço ao seu pai, que é um amigo, né? Então, é bem bacana. Vamos lá, Miguel, Lourenço, Wesley. Eu comecei no Botafogo na verdade, comecei na Nação Parapolense, né? Um time na cidade na qual eu nasci. Comecei a jogar futebol com 6 para 7 anos de idade. E aos 13 anos eu recebi o convite de jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, que ali já tem uma equipe profissional. E eu fiz o teste no Botafogo de Ribeirão Preto, passei no teste, e foi minha infância toda ali, digamos assim. Fui vendido depois de 8 anos, 9 anos para o Atlético Mineiro, fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. Nesses 3 anos eu passei um período de empréstimo de 4 meses no Botafogo do Rio. Aí, depois do Atlético Mineiro, Botafogo do Rio, São Paulo, Real Madrid, Roma, passagem de 2 anos e meio pela seleção brasileira, 3 anos no Sport Recife, e 1 ano no Sport Recife, 3 anos na Turquia. Então, não passei por muitos times, não, mas a minha infância toda foi em Ribeirão Preto, no Botafogo, um clube que despontou por futebol e é um clube que eu tenho um carinho muito especial. Boa noite, Cicinho, tudo bom com você? Eu queria saber um pouco mais sobre as suas inspirações, seus ídolos dentro do futebol. A gente sabe que você já jogou com muita gente que também é reconhecido mundialmente pelo esporte, mas a gente queria saber um pouquinho quando você era criança, quais que você se inspirava ali, e se você sempre quis jogar de lateral. Não, eu nunca... Quando eu comecei a jogar futebol, eu sempre fui atacante, né? Eu era muito rápido, então eu jogava como atacante, mas a minha inspiração, no caso, era o Raí. Era o Raí porque eu nasci perto de Ribeirão Preto, por influência do meu pai, até uns 6, 7 anos, meu pai me empurrava para ser palmeirense, mas aí quando eu comecei a gostar mesmo de futebol, que eu via as cores, e aí aos 13 anos de idade, cheguei no Botafogo de Ribeirão Preto, o maior ídolo do Botafogo de Ribeirão Preto, o Raí, sendo campeão mundial em 92, 93 pelo São Paulo. Então, o Raí era meu ídolo. E aí, aos 15 para 16 anos, eu comecei a jogar como lateral direito, né? Um treinador chamado Paulo Egídio, que era da minha cidade, e nessa época era treinador do Botafogo, ele colocou na lateral direito. Aí eu já mudei, né? Já peguei outros atletas como inspiração, no caso Jorginho, Cafu, para que eu me especializasse na posição. Então, no momento que eu era atacante, na minha infância, o meu maior ídolo era o Raí. Aí depois começou a ser Jorginho e Cafu. Sim, está falando com você. Eu já queria falar sobre 2005, então. Você que teve participação em todos os títulos de 2005, né, na Libertadores e no Mundial, eu queria saber quais foram os fatores determinantes, né, para o time ser campeão e como que era o clima no vestiário naquela época. Cara, os fatores para você conquistar algo, principalmente num esporte coletivo como é o futebol, é a união. Então, aquele time era um time muito unido. E isso fez a diferença. Isso fez a diferença para que nós vencêssemos, até porque
no ano de 2004, nós tivemos uma desclassificação para o Once Caldas. Então, 90% daquele grupo de 2004 continuou. Então, nós sabíamos que, para ser campeão em 2005, nós tínhamos que nos unir ainda mais e consertar os erros. E foi o que aconteceu. Então, a união daquele time foi o principal fator, foi onde nós conseguimos aí não sonhar do título da Libertadores e do Mundial, e eu pude entrar para a história com a camisa do clube que eu amo. Então, isso não tem preço. O Cicinho, para nós torcedores, jogos assim clássicos, eles são muito marcantes. Muitos clássicos na história de São Paulo ficaram marcados como grandes mudanças de chave para o clube mesmo. E eu acredito que para os jogadores dentro do vestiário eles também devam ser, principalmente na relação que vai ser construída com a torcida, né? E você é um cara que, vamos dizer, que gosta de fazer gol em clássico. E aí eu queria te perguntar, como que você avalia, na sua opinião, qual gol foi mais bonito? O do Palmeiras na Libertadores ou contra o Corinthians na goleada? São gols importantes, né, Miguel? E marcantes, né, para falar a verdade. Porque quando se trata de clássico você sempre espera que o atacante do seu time faça gol, né? E o lateral, digamos que é um coadjuvante nessa história, né? Nesse filme, nesse cenário. E eu sempre tive a oportunidade, né, de clássico contra Palmeiras, Corinthians, fazer gols. Foram 2 belos gols, mas o da Libertadores de esquerda contra o Palmeiras, no antigo Parque Antártico, esse é o mais marcante, esse é o que nos rendeu uma tranquilidade para o segundo jogo, até porque o gol contra o Corinthians foi, se não me engano, na época, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, algo assim. Foi um gol bonito? Foi um gol importante? Foi. Mas o contra o Palmeiras é memorável, até pela história que tem em torno desse gol e a vantagem que nos deu para o segundo jogo da Libertadores no Morumbi, onde nós sabíamos que se tivéssemos um resultado favorável contra o Palmeiras no Parque Antártico, no Morumbi dificilmente nós perderíamos. E foi o que aconteceu. Então, ficou esse golaço de esquerda. Então, Cicinho, a gente sabe que tu jogou com vários jogadores grandes, diversas peças na história do futebol, né? Do Real Madrid Galáctico, do São Paulo, um dos maiores da história. A gente queria que tu puder rapidinho montar uma escalação ideal com os melhores que você jogou ali do seu lado. Se você conseguir fazer essa pra gente, dar uma olhada, pra gente conhecer um pouco mais. De todos os times que eu joguei, uma seleção? Isso. De todos que você jogou junto, mas assim, não conta a seleção brasileira, né? Então só de time mesmo. Fica a seu critério. Fica a critério, fica a sua vontade. Que aí, se for colocar a da seleção brasileira, aí é covardia, né? Porque aí praticamente é a seleção brasileira. Então, vou colocar dos clubes que eu joguei, eu colocaria o Rogério Ceni, né, como goleiro, o Cicinho como lateral direito, zagueiros eu colocaria o Cannavaro e o Juan, e lateral esquerdo, o Roberto Carlos. No meio campo, então vamos lá, já foram 5, né? No meio campo eu colocaria o De Rossi, o Totti e o Zidane. E no ataque eu colocaria Kaká, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Olha essa seleção. Pouquíssimos são capazes de montar um time desse, viu? Olha que currículo, hein, Cicinho? Não tinha muito marcador, não, mas faria bastante gol. E como o Couto falou, né? Você tem vários jogos marcantes com a camisa do São Paulo, né? E eu queria que você me citasse, assim, 2 que os mais marcantes, que não tem como, assim, tirar do seu currículo, os 2 jogos que foram mais importantes para você durante sua passagem no São Paulo. Jogos? Um dos jogos mais marcantes na minha carreira foi
o segundo jogo da Libertadores. O segundo jogo da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Morumbi lotado, né, abarrotado de gente. O São Paulo, há muitos anos que não ganhava uma Libertadores, e nós trazíamos todo aquele peso da história, da época de Tele Santana. Então, quando nós chegamos no Morumbi, nós sabíamos que para sair ali do campo só serviria sendo campeões. Então, por isso que nós deixamos nosso sangue, deixamos tudo ali dentro. Josué com o dedão do pé direito quebrado, então teve que tomar injeção para jogar, passar anestésico no pé. Então, superar muitas coisas. Eu, com 15 minutos de jogo, eu tomei uma pancada na coxa, joguei com a coxa inchada no vestiário, tentando tirar a pancada, né, com a Paulistinha, o Sasaki fazendo massagem, todo aquela... parecia a história lá do Karate Kid, né, o Sr. Miyagi tentando fazer algo ali para... Então, era um momento de superação. E outro jogo muito marcante, sem sombra de dúvida, foi a final do Mundial, né, onde nós nos consagramos não somente campeões mundiais, como nos tornamos a melhor equipe do mundo naquele ano, né, vencendo o tão badalado Liverpool. Então, esses são 2 jogos marcantes. Eu não vou falar do meu primeiro jogo com a camisa do São Paulo, porque, na verdade, todos os jogos foram marcantes, mas esses 2 foram o que entraram para a história aí e que deixou meu nome na história também. Cicinho aqui, antes de fazer minha pergunta, no jogo contra o Liverpool, quando vocês viram aquele chute do Gerrard indo lá no ângulo, você achou que o Rogério pegaria sinceramente ou não? Olha, para falar a verdade, eu estava de costas para o lance. Eu estava de costas para o lance porque eu estava olhando para a bola, né? E aí, a hora que ele bateu, e assim, ali dentro do campo, você não tem a noção da dificuldade que foi a bola. Depois, quando você assiste, foi tão engraçado que, acho que o ano passado, ano retrasado, por causa dessa pandemia, a gente fica meio doido, mas quando completou 15 anos do título mundial, eu tive a oportunidade pela primeira vez de assistir o jogo 90 minutos. Eu nunca tinha assistido o jogo. E eu estava assistindo o jogo na minha casa, o primeiro tempo foi de igual para igual, tudo, e o segundo tempo São Paulo foi massacrado. Mas algo muito interessante que eu comecei a roer as unhas. Eu estava nervoso e minha esposa falou: amor, você está roendo as unhas? Vocês ganharam de 1-0, você foi campeão. Então eu vi o nervosismo e já me coloquei no lugar dos torcedores. Eu falei: nossa, o quanto de torcedor que quase me morreu do coração. Só que o engraçado é o quê? Deus me trouxe a memória que dentro do campo eu estava tranquilo, nossa equipe estava tranquila, porque o jogador é assim, quando a bola teima não entrar, o jogador já falou: hoje não pode jogar até 2022 que a bola não vai entrar. Então esse era o sentimento que nós tínhamos dentro do campo. Então não parecia uma defesa tão difícil assim, mas depois realmente, no entanto, que eu estou equipando o meu Fusca e tem essa defesa desenhada no meu Fusca. Em breve vocês vão ver aí nas redes sociais, que foi algo assim, que quando o Rogério fez essa defesa, que por parte dos torcedores era algo indefensável, com certeza ali foi um carimbo com o título. Né? Sensacional. Ainda levando em consideração isso do Mundial, né? Você foi um cara que no São Paulo especificamente, nos outros clubes também, só que você viveu muita coisa aqui dentro, você foi muito campeão, você teve um período, você viveu um dos períodos dourados da história de São Paulo, um dos períodos de glória. E de uns tempos para cá, faz uns 10 anos, São Paulo vive numa seca de títulos, né? E eu queria te perguntar, você, como ex-jogador que viveu muita coisa lá dentro, como você avalia que deve ser, não uma fórmula mágica, mas o caminho certo para o São Paulo retomar a ser vencedor? E ainda emendando outra pergunta, você acha que esse tempo que foi perdido, ele passa muito mais pela parte política ou a relação com os elencos que foram montados nos últimos anos, ou um pouco de cada? Olha, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. O São Paulo, para voltar a vencer, os jogadores precisam entender que estão vestindo a camisa do São Paulo e vão ser cobrados. E tem que estar preparado para a cobrança. A gestão tem a parcela de culpa? Óbvio, mas a maior
parcela não é da gestão, mas sim de quem entra em campo. A gestão, ela contrata aquilo que ela vê como melhor, vê como uma possível solução. Eu, quando cheguei em 2004 no São Paulo, eu vim para substituir, né, entre aspas, o Cafu, que foi o último lateral que deixou saudade. E olha que eu vim, quem estava acabando de sair de São Paulo era o Belete, né, e tinha o Gabriel que estava naquela ascensão. Eu sabia da minha responsabilidade e busquei dar o meu melhor, era treinamento, treinava mais que os outros, me dedicava, não que me dedicava mais que os outros, mas eu procurava fazer sempre algo a mais. E hoje se vê pouco isso, se vê pouco hoje os atletas vivendo o clube. O que é você viver o clube? Você chegar, você sentar, ouvir o que os cozinheiros acham, o que estão falando, porque na nossa época nós sentávamos, os cozinheiros que faziam lanche, comida para nós ali, às vezes a gente sentava com eles e ficava contando piada, entendeu? A gente andava dentro do centro de treinamento, perguntava, né, para as pessoas. Eu lembro que nós tínhamos um cuidado muito especial, principalmente o primeiro treinador, o segundo treinador na minha época, né, o primeiro foi o Cuca, mas o Leão tinha um cuidado especial com o gramado do centro de treinamento. Então, é você viver o clube, você saber o que o clube representa. E hoje se vê pouco, hoje se vê muitos jogadores midiáticos e a diretoria, ela tem a parcela de culpa porque o resultado é o que faz com que a diretoria seja aprovada ou não. E o Júlio Casares deu um pontapé inicial com o campeão paulista. Mas agora, desclassificado da Libertadores, parece que o planejamento não foi bem feito. Foi bem feito. É que os atletas ainda não entenderam isso. Então, Cicinho, continuando nessa linha dos treinadores. Em 2005, vocês tiveram o Leão e o Paulo Autuori. A minha pergunta é embasada em cima disso. Eu queria saber se teve um contraste de trabalhos, porque normalmente hoje em dia se fala muito da continuidade dos técnicos, né? Que é muito importante, etc e tal. Então eu queria saber como foi a reação no vestiário, dessa questão de mudar os treinadores e de como vocês acolheram isso. Olha, o Leão, ele saiu do São Paulo porque ele tinha uma dívida, né, assim, de gratidão, foi o que ele falou na época, com um amigo dele, um japonês, né, que era dono de um time no Japão, não me lembro se era o Kashima, eu não lembro qual era o time. Então, quando nós fomos campeões paulistas, após a entrega da premiação, o Leão pediu o desligamento dele e São Paulo contratou o Paulo Autuori. A reação do grupo foi normal, né? A reação do grupo foi normal, até porque acontece isso com o jogador, porque não aconteceu com o treinador. Então, aconteceu com o treinador, mas o interessante foi a maneira com que o Paulo Autuori chegou no grupo. O Paulo Autuori, quando ele chegou, a primeira reunião dele foi reunir todo o nosso elenco, aqueles que estavam afastados ele reintegrou, falou que contaria com todos, e perguntou o que ele poderia fazer para melhorar ainda mais aquele trabalho que vinha sendo feito. Até porque, geralmente, o treinador, quando chega num clube, chega num clube e ele implanta a maneira dele, porque ele chega num clube, no Brasil a cultura é o quê? Quando o time está perdendo, troca de treinador. Essa foi uma questão diferente. O clube tinha acabado de ser campeão. Então, o treinador, o que ele vai fazer no time que foi campeão? E aí ele fez essa reunião e logo em seguida, né, nas semanas seguintes, ele reuniu alguns capitães, como Rogério, Lugano, enfim, Júnior, e continuou fazendo essa pergunta, e foi onde veio o esquema 3-5-2, né? Viu que tanto o Júnior quanto eu, nós tínhamos essa certa dificuldade no sistema defensivo, fazíamos bastante gols no nosso time, só que sofríamos também gols, e aí criou, né, esse sistema tático. Então, o que me chama muita atenção é a humildade do Paulo Autuori para chegar num time e não querer comandar, mas sim perguntar o que ele poderia fazer. Então, por isso que deu certo e foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Obrigado. Então, Cicinho, já falando sobre treinador, né?
Você hoje trabalha como comentarista e eu queria saber se você tem o interesse de um dia se tornar um treinador ou se prefere realmente continuar na televisão. Olha, eu tô curtindo o momento, Lourenço. Para falar a verdade, o momento que eu estou vivendo assim é bem bacana. A equipe que eu trabalho, o Benja, o Sheik, o Mano, a equipe toda ali do SBT, a casa, é muito favorável, né? Gosto muito de fazer o programa. E eu não tenho perfil de treinador, não me vejo com perfil de treinador. Se um dia eu optasse por entrar para o meio do futebol, nessa questão de gramado, seria como um auxiliar. Eu me vejo mais como um apaziguador, né? Um cara que um treinador chama atenção, eu vou lá e... Um embaixador, né? Vou lá, passa a mão na cabeça, ó, vamos lá, vamos treinar, que o treinador vai te colocar. Mas também tenho projetos futuros, assumir uma direção, né? Uma direção de algum clube, assim, fazer parte da diretoria, principalmente do São Paulo, seria meu sonho. Então é uma coisa que eu preciso estudar, mas no momento eu estou me dedicando à televisão e estou curtindo esse momento como comentarista, que dá para cornetar bastante. Ô, Cicinho, a gente sabe, né, que você já dividiu o vestiário com muitos jogadores, e eu queria te perguntar, seja em São Paulo, Real Madrid, Seleção Brasileira, Sport, Roma, qualquer time, qual foi o jogador mais resenha que você já dividiu o vestiário? E se tem alguma história engraçada, alguma história legal que você pode nos contar em relação a isso? Eu joguei com muitos jogadores resenha, né? Tem demais. O Souza que eu joguei no São Paulo, ele é figura, né? Trabalhando agora na Bandeirantes e é um personagem. É engraçado que o Souza, ele chegou da Portuguesa Santista, então ele veio para São Paulo. O Souza tinha um problema muito grave com o chulé, né? Ele tinha um problema muito sério com o chulé, então só que ele era inocente. E teve uma vez que ele trocou a meia dele com a meia do Lugano. Aí o negócio ficou sério, né? Ele tirou a meia de chulé dele, a meia do dia a dia, não de treinamento, e colocou dentro do tênis do Lugano. Aí o Lugano saiu gritando com ele, Souza, seu fedido, seu fedido. E aí, para passar o chulé pro tênis do Lugano. Então, eram umas brincadeiras assim. Era muito resenha, mas tinha o Júnior, tinha o Velber, enfim, muitos caras ali, mas o Souza era parceiro demais. É parceiro. Chulapa, né? Não podemos esquecer da de Chulapa. Então, Cicinho, a gente tá falando de caras que você também jogou junto, no São Paulo especificamente, e tem um que eu acho que é o ídolo de todos nós que estamos aqui. A gente queria saber um pouquinho sobre o Rogério Ceni. A gente conhece o Rogério jogador ali dentro do campo, mas fora do campo ele também é diferenciado, é um cara acima da média. Fala um pouquinho do Rogério pra gente. Saiu há pouco tempo, principalmente nessa época da pandemia, uma pré-eleção do Rogério lá no Mundial, né? Que é bem marcante pra gente que é torcedor. A gente queria saber como vocês se sentiam tendo o Rogério ali como referência. O Rogério foi um dos maiores líderes que eu trabalhei, né? Porque o líder, ele, além de ele saber liderar, no caso, e para saber liderar, ele precisa ser exemplo. Então, o Rogério era tudo isso, né? Era um cara que chegava antes de todo mundo, saía depois que todo mundo, treinava mais que todos, né? O Rogério era referência para todos nós. Então, quando você tem um líder, quando você é liderado por um cara que é extremamente profissional, você é obrigado a ser profissional. Então, porque quando o cara cobra, ele tem respaldo para poder cobrar. E o Rogério, fora de campo, era uma pessoa normal. A cobrança é de campo. Ali fora a gente brincava, a gente zoava, ele tocava o violão dele, cantava o rock dele. Quando a gente fazia churrasco, ele estava junto, conversando. E sempre assim, sempre concentrado e sabedor que ele, como exemplo, ele tinha que sempre chamar a responsabilidade. Então, um cara bacana, nós temos o grupo do Primordial aqui, todos nós ainda continuamos respeitando ele como se ele fosse o líder do grupo, entendeu? Porque foi isso que ele pregou a vida toda e com muita excelência.
Então, Cicinho, essa aqui não é para ficar em cima do muro, não, mas você é conhecido por ser ambidestro também, né? Eu quero saber quem que é mais ambidestro, você ou o Rigoni? Não. Eu, na verdade, eu errava os chutes de esquerda. O Rigoni não. O Rigoni, por exemplo, eu nunca me arrisquei a bater um escanteio de esquerda, né? Eu sempre com o pé direito. O Rigoni já, por ser ambidestro, ele, assim como o Hernani, né, o profeta, já tem essa facilidade. Então eu usava, às vezes, a perna esquerda para dar um quartinho, para dar um chute errado, igual aqueles no Parque Antártico, mas com certeza a qualidade dele com as duas pernas é bem mais que a minha. O Cicinho, ano passado a gente viu o estilo do Diniz aqui no São Paulo, que era um estilo que tinha uma saída de bola um pouco mais lenta, a transição também no ataque era um pouquinho mais demorada, e esse ano a gente vê o estilo do Crespo, que ele opta por um jogo um pouco mais direto, e indo nisso, eu queria te perguntar qual o estilo de jogo que mais te agrada, o estilo do Diniz ou então o estilo do Crespo, não exatamente dos treinadores, mas sim do estilo que eles propõem ao São Paulo. Não, é o estilo do Crespo. Eu acho assim, o futebol brasileiro, para você implantar numa equipe profissional, um esquema como o Fernando Diniz quis implantar e quer implantar em todas as equipes que ele passa, é loucura, porque isso o Barcelona adotou de categoria de base, veio o Guardiola, você vê que no Bayern de Munique precisou de anos para implantar isso daí. No Manchester City também é toda uma adaptação. E no Brasil você não tem esse tempo de trabalho. No Brasil você não tem o respaldo de uma diretoria para fazer esse trabalho. Então, e outra, categoria de base no Brasil, os jogadores são treinados, os zagueiros são treinados para dar chutão. Quanto mais chutão você der, mais rápido o profissional você sobe. Aí você pega e coloca um zagueiro da equipe de base para jogar no profissional e pede para ele sair jogando, ele vai se lascar e vai lascar o time. E foi o que aconteceu no São Paulo, o que aconteceu no Santos, no Atlético Paranaense, no Fluminense. Então, eu prefiro o estilo de jogo do Crespo, até porque, como defensor, quanto mais longe a bola tiver do sistema defensivo, mais o sistema defensivo respira. Então, é bem melhor. Cicinho, a gente estava relembrando aqui, né? A Libertadores de 2004, que infelizmente a gente perdeu para o Once Caldas, e a de 2005, que felizmente vencemos. Mas em 2010 teve uma passagem pelo São Paulo, e muita gente fala que se não tivesse a parada para a Copa do Mundo, o São Paulo talvez teria vencido a Libertadores de 2010. Eu queria saber de você, se você pensa parecido ou igual, e como você avalia a sua segunda passagem pelo São Paulo. Não, a minha segunda passagem pelo São Paulo, eu descarto. Consegui ajudar o São Paulo a chegar na semifinal da Libertadores. Né? O Ricardo Gomes, o Rogério Ceni conversou comigo para eu permanecer, mesmo não estando em alto nível. Eles pediram para que os meus empresários conversassem na Roma para que eu permanecesse para jogar a semifinal contra o Inter, se não me engano, algo assim. E aí, mas só que a Roma não me liberou, porque na época a Roma tinha contratado o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique gostava da maneira com que eu jogava. Já sabia que eu era um atleta do clube, então pediu o meu retorno. Por isso que eu fiquei 3 meses e meio aqui no Brasil e voltei. Mas eu creio que eu voltei para a Europa no momento certo, porque a minha mentalidade era de ex-atleta, eu já queria parar de jogar futebol, pelos problemas extra-campo que eu estava enfrentando, então não daria nota, não. Para falar a verdade, se eu fosse dar uma nota na minha segunda passagem no São Paulo, seria nota 0, apesar de ter jogado vários jogos, de ter entrado em campo, de ajudar o time a chegar na semifinal da Libertadores, mas ali com o problema que eu tinha, eu vim para São Paulo para poder encerrar a carreira, então não era esse sentimento que eu gostaria de ter tido quando voltei para São Paulo, mas sim gostaria de voltar, por exemplo, com a cabeça que eu tenho hoje, concentrado e querendo dar vida para poder entrar em campo. Então, mas hoje
Também não sou um ex-atleta frustrado, até porque, graças a Deus, a minha história que eu construí em 2004 e 2005 não foi manchada por essa pequena passagem de 2010. Tá. Então, Cicinho, agora eu queria emendar duas em uma, que é uma pergunta mais genérica, que é tipo, como que é ser um ídolo do maior clube do Brasil, né? E também eu vou te dar a oportunidade de tentar ser um profeta aí, porque a gente está gravando isso aqui na segunda e só vai ser postado na outra semana. Então eu queria saber aí o seu bolão para o jogo de hoje contra o Cuiabá. Não, vamos lá, vamos usar do profeta aí, essa missão é do Hernani. Hoje eu acho que São Paulo ganha de 2-0 e vou torcer por isso. A outra pergunta, repita aí, por favor. Como que é ser ídolo do maior clube do Brasil? Não, na verdade, assim, a gente não tem noção da dimensão que isso significa. Na verdade, a minha maior alegria, a minha maior satisfação não é ser considerado um ídolo, mas ter as minhas fotos estampadas no mural, né? Por onde você passa, no Morumbi, no centro de treinamento, porque vamos simplificar essa resposta. O Miguel está aí com a camisa do São Paulo. Imagine, Miguel, você, São Paulino, tendo a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo na equipe profissional. Você comeria grama. Por quê? É o time que você torce. Então, isso aconteceu comigo. E você deixar o nome na história para o time que você torce, então, na verdade, eu me sinto mais privilegiado do que tudo. A questão de ídolo foi uma consequência daquilo que eu fiz dentro de campo, representando o clube, representando a todo o torcedor São Paulino. Desculpa atrapalhar o Couto, mas falar uma coisinha bem rápida, Cicinho. É que, por exemplo, o Couto e o Lorenzo, eu acho que não viram você jogar. E eu só vi 2010. E a gente trata você como ídolo. Então eu acho que o seu legado com a camisa do São Paulo é gigantesca, porque a ponto de ter pessoas que não acompanharam 2005, não acompanharam 2004, mas tem pessoas que te admiram e te tratam como ídolo. Então acho que o legado é gigantesco. Obrigado. É bom ouvir isso daí, é bacana, por isso, né? Se estende a gerações, então tem que agradecer também o pai de vocês, né? que falaram nisso, então bom demais. Também agradeço bastante meu pai por ter me feito ser São Paulino. Se dependesse do meu, eu não era, não. Se dependesse do meu, eu era atleticano. Sim. Para finalizar aqui, te agradecer demais por toda a disponibilidade que você teve aqui com a gente hoje. Queria te mostrar uma coisa, que estava aqui comigo, uma foto que eu tenho, não sei se você vai conseguir ver, mas eu bem pequenininho tô aqui do seu lado, com meu pai, aqui, acho que aqui em Pradópolis, essa foto ainda, faz bastante tempo, e, cara, muito legal. Então, cara, eu sou daqui também, cara, muito legal esse papo. Te peguei no colo. Oi? Então, cara. Te peguei no colo. Sim, muito legal esse papo. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Um ídolo aqui de toda a Scout, acho que de toda a torcida São Paulina. E para finalizar de vez, antes de passar aqui para os meus amigos fazendo os agradecimentos finais, também só queria te fazer uma última pergunta. Se você tivesse que fazer um ranking de melhores laterais direitos da história do futebol brasileiro, em que posição que você se colocaria? Cara, para falar a verdade, eu não sei se eu ficaria entre os 5, não. Eu acho que eu colocaria o Cafu em primeiro, Daniel Alves em segundo, Jorginho em terceiro, e aí tem Maicon. A história é muito, muito grande. Eu tive grandes passagens. Eu acho que se eu tivesse sido mais profissional, eu poderia me encaixar nesse ranking aí. Mas eu vou fazer dos 3 primeiro. Eu colocaria Cafu, Daniel Alves e Jorginho. Perfeito, então. Mas aqui do São Paulo, você e Cafu não tem igual, tá? Só para deixar claro. Isso é importante. Então, estou ali esse Cafu em todo lugar. Esse é o mais importante de todos. Exatamente.
Couto. Esdras, Lorenzo, vocês têm mais alguma coisa para falar? Uai, eu queria Não. agradecer demais aí por você ter aceitado o nosso convite. Ter você no nosso canal você pode ter certeza que você é o maior convidado que já esteve. E agradecer, você foi super gente boa, acessível, e agradecer por tudo que você fez pelo clube, né? Não, Exatamente. valeu. E eu quero agradecer vocês aí também. Espero que o canal de vocês, né, consiga cada dia mais alcançar inúmeras pessoas. Bacana da entrevista para vocês, assim, vocês são muito assim claros na maneira de perguntar. Então, todo sucesso para vocês aí. Estou sempre à disposição. Desculpa o pouco tempo, né, porque essa corrida, eu saio de Goiás, venho para cá. Então, mas é um prazer e em breve estaremos aí novamente falando, abordando outros assuntos, polêmicos, enfim, mas é um prazer estar falando com vocês. Com certeza. Olha, Você, Obrigado. só para finalizar de vez, tá sempre convidado para estar aqui com a gente, tá? Sempre, sempre, sempre. Valeu. Obrigado, Então foi Miguel. isso, Deus pessoal. abençoe a todos. Amém. Valeu. Abraço. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram aqui do Papo com o Cicim, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal. E é isso. Obrigado e vamos São Paulo. Vamos.